Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Nesta manhã eu quero abordar o tema principal contido nos versos 1 até o 18 desse capítulo 10 do Evangelho de João. Para tanto, eu quero fazer novamente a leitura dos versos 11 até o 18, porque assim nos diz a palavra de Deus. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Meus amados, ao contemplar com desolação o desprezo da parte dos fariseus para com a pessoa do cego de nascença que por ele havia sido curado, e porque já percebia que assim eram tratadas as demais pessoas consideradas pecadoras pelos líderes religiosos, Jesus introduziu o assunto sobre o bom pastor já nos versos 2 até o 4 deste capítulo 10 e depois o desenvolveu e o completou nos versos 11 até o 18 que acabamos de ler. E não resisto à vontade de destacar a fala de Jesus sempre que ele, apropriando-se da expressão eu sou, reivindica para si a legítima autoridade divina, igualando-se a Deus, o seu Pai. E lembro que somente neste capítulo, por 4 vezes, identificou-se como sendo o eu sou. Mais precisamente nos versos 7 e 9 e nos versos 11 e 14, onde afirmou: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, porque de fato ele é o grande eu sou. Pouco tempo depois de ter dito que daria sua própria vida como resgate pela vida das suas ovelhas, Jesus literalmente deixou-se pregar numa cruz. Todavia, ele já havia afirmado, conforme registrado nos versos 17 e 18. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai, garantindo assim que as suas ovelhas não ficariam sem o pastor, porque Deus, o Pai, lhe havia dado poder para dar a sua vida e poder para tornar a tomá-la. Até porque ele sempre existiu e sempre existirá. A tumba está vazia, a morte jamais poderia retê-lo. Por isso foi que afirmou: eu sou o bom pastor. O termo bom pastor poderia ser traduzido também como sendo pastor ideal, ou pastor digno, ou pastor excelente, ou até mesmo pastor escolhido. Jesus é tudo isto. Ele é o nosso pastor para sempre. Jesus, o bom pastor, sempre segue à frente das ovelhas como Salvador, guia e exemplo e as conduz para a liberdade da sua graça. E as ovelhas que a ele pertencem o conhecem e ouvem a sua voz. Meus queridos,
Preste atenção nas constantes afirmações que Jesus faz neste texto. Verso 3. As ovelhas ouvem a minha voz e eu as chamo pelo nome. Verso 4. As ovelhas me seguem porque conhecem a minha voz. E verso 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Já é fato conhecido de todos, desde aqueles tempos, que as ovelhas reconhecem apenas a voz do seu legítimo pastor. Toda ovelha que pertence a Jesus ouvirá sua voz, o seu chamado, e prontamente atenderá. E o chamado de Cristo para nós é um chamado para a eternidade e para a intimidade. Jesus Cristo é o verdadeiro pastor das ovelhas. Este sermão, registrado no capítulo 10 de João, está intimamente relacionado com o Salmo 23, que fala sobre o cuidado do maior dentre todos os pastores, o Senhor Jesus. Nem as palavras de Jesus, nem as do Salmo 23 se referem a um mero pastor de ovelhas, mas sim ao grande pastor de homens. Toda a bondade que um pastor terreno venha possuir e demonstrar por suas ovelhas será apenas uma caricatura do bom pastor que é Jesus. Porque ele conhece, ele cuida, ele guia, ele alimenta e ama as suas ovelhas e o faz de modo muito, mas muito especial, de tal maneira que elas não sentem falta de nada. Todos nós conhecemos as doces e reconfortantes palavras do Salmo 23, onde lemos: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ao terminar desta forma, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, o salmista quis deixar bem claro que a nossa comunhão com Cristo Jesus, o nosso Senhor, jamais será quebrada, porque Ele é o bom pastor. Que fique bem claro, se Jesus é Deus, Ele é eterno. E se Ele é o nosso pastor, e se nós somos as suas ovelhas, também temos a garantia da vida eterna. Por isso é que Ele declarou: Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Pois de que valeria Ele ter dado a vida por ovelhas que por fim morreriam? Pense nisto, alegre-se nisso. Vamos orar? Pai amado, Deus bendito, obrigado por palavras tão preciosas. Obrigado porque o Senhor nos concedeu o Senhor Jesus como sendo o nosso pastor, o guia das nossas almas, o provedor das nossas almas, aquele que cuida das nossas almas. Obrigado, Pai, porque Ele é o bom pastor. É o pastor que já deu a sua vida pelas ovelhas. E nós somos rebanho do seu aprisco. Nós somos aqueles que fomos também chamados para a eternidade, para essa vida abundante, essa vida com qualidade, essa vida eterna, que não tem a ver tão somente com viver para sempre, mas tem a ver, como sempre tenho afirmado, com a vida do eterno em nós. Porque agora a vida que vivemos, não vivemos mais na carne, mas vivemos
pela fé no Filho de Deus, o nosso bom pastor. Louvado seja o teu nome, somos gratos, imensamente gratos por tão grande salvação, no nome dele, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada quarta-feira, fiquem na paz do Senhor.